Eu queria, inclusive, Plínio, aprofundar sobre a questão dos direitos humanos e da democracia. Na verdade, o governo brasileiro, nos últimos anos, tem se aliado, tem se aproximado muito de regimes ditatoriais, como o do Irã, que perseguem mulheres, maltratam as mulheres, que enforcam opositores políticos, que prendem jornalistas até penas de 16 anos, e inclusive que claramente estão na corrida pela bomba atômica, né? São países que não têm nada a ver conosco e que é muito ruim o Brasil aparecer dando apoio a eles. Quer dizer, ultimamente, de repente, parece que nós nos tornamos amigos, o que nem é verdade do ponto de vista da população, de ditaduras que nada tem a ver conosco. Temos carinho e amizades por elas. Esse é um equívoco. E há também uma certa inércia no comércio exterior. O Brasil ainda tem, no final, em 2010, a mesma fatia que tinha do comércio internacional há 10 anos. Candidato Plínio Arruda tem direito à tréplica de 1 minuto. Mas eu não concordo, de jeito nenhum. Eu acho o seguinte, nós temos relações com os Estados Unidos, que é país para criar mais problema com os direitos humanos que os Estados Unidos, nós temos. E que história é essa? Que história é essa de você achar o seguinte, o Irã não pode ter bomba atômica? Não, ninguém pode ter bomba atômica. Mas se os Estados Unidos têm bomba atômica, se Israel tem bomba atômica, o Irã tem direito de ter bomba atômica. Nós precisamos parar com essa hipocrisia, Na verdade, tá aí uma coisa que o Lula não errou, é de falar bem do Irã e dizer que ele tem esse direito. E tem mesmo. E eu queria, aproveitar isso, estou falando para o Brasil inteiro, nós precisamos começar a ser mais verdadeiros. Os Estados Unidos é um país ditatorial e nós temos relações com eles. Por que não com o Irã? Muito bem, eu pediria à plateia que se abstenha. Paraná Educativa continua aqui no programa Falando Francamente a debater as principais questões nacionais, aquelas que prendem e até dividem a opinião pública. Falando Francamente, o nosso título é uma homenagem ao primeiro programa de entrevistas políticas da televisão brasileira da década de 50, comandado pelo saudoso jornalista Arnaldo Nogueira. Nosso convidado de hoje é daqueles homens que não se fazem mais. Talvez seja dos últimos socialistas verdadeiros no Brasil, mas que continua lutando como um socialista, porque é candidato à presidência da República pelo PSOL. É o Dr. Plínio de Arruda Sampaio. Dr. Plínio, o socialismo morreu? Olha, o socialismo não morre, Carlos, porque ele é eterno. Sim. Quer dizer, enquanto houver uma pessoa explorada no mundo, haverá socialismo. Sim. Porque o socialismo é a busca da igualdade, né? Da igualdade, da liberdade. Isso não vai morrer no homem. Na hora que morrer, morre a humanidade. Mas, nesses tempos atuais, só se fala mesmo em neoliberalismo, né? Mas o socialismo é curioso a história. Tem um francês danado, de inteligente, chamado Badiou. Ele diz o seguinte, o socialismo, a proposta socialista tem 2 tempos. Sim. Ela levou 100 anos, 100 e poucos anos, para se formular. Ela vem da Revolução Francesa e ela só se formula finalmente no final do século. Sim. Bom, ela tem uma segunda etapa, que começa em 1917, que é a concretização da proposta. Sim. Essa etapa acabou. Que depois, em 91 acabou. Depois foi desvirtuada, né? E em 91 acabou. Eles agora têm a terceira etapa. Para salvar, Carlos, socialismo democrático. Com liberdade. Com liberdade. Sim. Porque o que matou a primeira experiência foi a falta da liberdade. Foi o autoritarismo.
autoritária. Doutor Plínio, o senhor é candidato a presidente da República pelo PSOL. É uma candidatura de protesto? Olha, eu preciso fazer uma retificação. Nós estamos em disputa da indicação. Sim. Eu sou um dos pré-candidatos. A Dilma também. A Dilma também. Né? Sim. Mas é uma candidatura de protesto e de proposição. Ela é de protesto contra esta, sabe a palavra que eu outro dia encontrei? Encantamento. Sim. Sabe quando o sujeito está... A palavra encantamento é perigosa porque ela tem um lado muito simpático, né? E outro místico. Então eu queria usar a palavra encantamento no seu sentido de hipnose. Ele é um povo hipnotizado. Então nós temos que protestar contra isso, porque estão negando a realidade. Agora, ela é uma candidatura de proposição, porque um dos problemas que nós estamos vivendo, Carlos, é que a massa perdeu a esperança em uma alternativa. Então ela está jogando agora para diminuir o prejuízo, porque ela não acredita que possa haver uma outra alternativa. Então ela é uma candidatura de protesto e uma candidatura de proposição. O senhor acredita que o Lula anestesiou a massa? O Lula anestesiou a massa? Sim, senhor. Anestesiou no seguinte sentido. Ele tem 15 milhões de famílias na Bolsa Família. Bom, 15 milhões. Se você puser 3 pessoas por família, porque isso que agora diminuiu muito, mas pelo menos 4. 45 milhões ou mais. 45 ou 50 milhões. E ele pegou uma população proletária urbana e abriu crédito, melhorou o salário, etc. Então você tem mais ou menos uns 20 milhões de pessoas que entraram no consumo da linha branca do eletrodoméstico. Sim. Geladeira, fogão. Fogão, essas Sim. coisas que são bens de prestígio. Sim. A torradeira elétrica, por exemplo. Claro. Não é uma necessidade básica, mas é um prestígio danado. Né? Então, esse povo está encantado com o Lula. Encantado. Você põe aí 70 milhões de pessoas Sim. em 180 mil. É muito. É muito. É muito. Agora, doutor Plínio, como explicar que essa massa está encantada pelo Lula? Mas, do outro lado, os banqueiros, os especuladores, também estão encantados com ele. É lógico, porque ele domestica essa massa. Ele deixa essa massa tranquilinha, sem ver o que está embaixo, Carlos. A educação é um horror. Um horror. Outro dia, Carlos, eu fiquei assustado. Eu estava falando para uma plateia de meninos, moços, moços de 25 a 40 anos, 25 a 35, por uma plateia. Todos com curso secundário. Entendeu? Alguns até com curso superior nessas faculdades meio fajutas que tem por aí. Sim. Pois bem, eu estou falando, explicando, virei e disse assim, por que o primeiro Getúlio? E assim, mas o segundo Getúlio? Quando eu olhei a plateia, percebi que ela não tinha noção de quem era o Getúlio. Nem o primeiro, nem o segundo. Nem o segundo. Eu olhei para a plateia e disse, vem cá, você sabe quem é o Getúlio? Ficou aquela cara, todo mundo com aquela cara. Aí eu virei e disse assim, vamos fazer um teste. Quem conhece o Getúlio Vargas, levanta a mão. 4. Num grupo de 40. Sim. Essa é a educação que nós estamos dando. Sim. Isso precisa vir a público. Entendeu? Porque esse que está comprando o torradeira lá, Sim. o filho dele está sendo massacrado. Ele não está percebendo. Claro. Está sendo entregue a essa livre competição entre quantidades desiguais e é um horror. Um horror. Agora você veja, a saúde, a mesma coisa. Sim. Né? Um amigo meu foi diagnosticado de câncer no estômago. 37 anos, pai de 3 filhos. Primeiro exame, primeira coisa, foi em dezembro que ele foi, para julho. Bom, ele morreu. O câncer andou. Sim. Ele estava desesperado. Sim. Fizemos uma vaquinha para ele ser atingido particularmente. Doutor Plínio, já que o senhor está, por modéstia, o senhor disse que é pré-candidato, mas é óbvio, nós sabemos que o senhor será o candidato. Vamos ver, né? Do PSOL. Vamos fazer uma pequena incursão naquilo que o senhor faria caso eleito. Vamos começar com a reforma agrária. Como enfrentar o MST, que é um movimento muito bonito, mas que tem extrapolado realmente. Fazer o que na reforma agrária? Carlos,
O problema do MST é aquilo que eu chamo uma tragédia. No seguinte sentido, a tragédia é um sofrimento anteriormente anunciado, né, e fatal. Acontece o seguinte, o Lula abandonou a reforma agrária, abandonou. A sociedade está, como eu disse a vocês, hipnotizada. Ninguém reage a nada. Você vê gente dormindo na rua, as pessoas passam tranquilamente, como se não existisse aquilo ali. Você pega à noite, 1 da manhã, você para um carro, vem um menino desse tamanho, vender um negocinho para você, e ninguém acha nada, ô Carlos. Então, é uma sociedade que você só pode sensibilizar com gestos muito selvagens, muito fortes. E os coitados do sem terra têm que fazer isso. Então, com isso, eles ficam com uma cara selvagem. Mas eu pergunto sempre para o pessoal, porque me apertam muito com isso, né? Eu disse, quem foi morto pelo sem terra? Ninguém. Quantos sem terra mortos? Morreram. Um monte. Então, eu acho o seguinte, ninguém gosta de uma coisa selvagem, é óbvio. Ninguém pode gostar de um gesto selvagem, é desagradável. Uma invasão de terra. Ocupação, né? Eu uso ocupação, não falo invasão. Eu só falo ocupação. Invadiu a Cutrale lá em Aras. Porque aquela terra é do governo. Aquela terra. Você conhece a história daquela terra? É impressionante. Vagamente, não. Impressionante. Vou contar. Em 1909, o governo brasileiro da União comprou uma bruta de uma fazenda lá para fazer uma colonização de holandeses, italianos e japoneses naquela região. Fez uma licitação, ganhou uma companhia colonizadora para fazer a colonização. Bom, a companhia foi indo, faliu. Aí veio 32, você imagina, de 1909 a 32 não fizeram uma parte, outra parte não se fez, etc. Ficou aquilo. Bom, 32 o governo federal retirou-se de São Paulo. E São Paulo não queria nada com o governo federal. Ficou aquela terra aí. Em 1941, a terra foi objeto de um uso capião feito pelo senhor Adhemar de Barros, que era um interventor. Pleno Estado Novo. Pleno Estado Novo, ele era um interventor em São Paulo. E fez o uso capião. A partir daí... E entregou para quem? Ele, Adhemar, usucapiu. Ficou dono. Mas não entregou para ninguém? Ficou... Não, a partir dali, a comarca onde estava essa fazenda desmembrou-se em 4 ou 5 comarcas. Então, cada vez que é título para cá, título para lá, transfere para cá, transfere, foi uma grilagem total. Para você ter uma ideia, tem 2 fazendas paralelas, a da Cutrale e a da Votorantim. A Votorantim, quando viu a ação do governo, entregou. Disse, não, vamos fazer um acordo aqui. Vocês me deixam tirar só o investimento que eu fiz, eu vou embora. Me dão isenção fiscal. O seu Cutrale firmou. E as coitadas estão lá há anos tentando entrar. Então, isso mostra a você o seguinte, é preciso sensibilizar essa sociedade. Mas fazer o quê, doutor Plínio? Precisa uma nova lei dividindo o latifúndio, a força. Qual é a saída para isso? Olha, a saída para isso está solicitada pela CNBB e pelo Fórum de Reforma Agrária. A saída mesmo consiste no seguinte, essa excrescência da chamada terra produtiva não pode ser desapropriada, precisa ser tirada da Constituição. Quer dizer, a propriedade que não cumpre a sua função social, seja ela de que tamanho, produzindo ou não, se ela produz de uma maneira não social, ela não se justifica. E qual é a função social da propriedade? Fazer o quê? Primeiro, da propriedade agrícola, assegurar a segurança alimentar do país. Produzir alimento. Depois se exporta, mas primeiro garante. Ah, mas a gente garante. Não garante. Não garante. Aqui o que se produz, entendeu? É o básico, mas, por exemplo, um homem pobre não come queijo. Um homem pobre não come... E o Brasil não come soja. E o Brasil não come soja. Quem come soja é boi de japonês. Entendeu? Segundo, é preciso que ela conserve o meio ambiente. Não pode estar jogando vinhoto no rio do jeito que estão jogando. Entendeu? É preciso que ela segure uma vida decente
aos seus trabalhadores. E não um salário de fome. Olha, Carlos, nós fizemos uma pesquisa em São Paulo, uma professora fantástica que tem lá. Ela fez uma pesquisa em Ribeirão Preto. Você conhece Sim. Ribeirão. Há uma riqueza. Sim. Aí você espanta. Você chega em Ribeirão, pensa que entrou num país rico. Primeiro mundo. Pois bem, vários casos, vários. Cortador de cana que morreu de fadiga. Porque o salário é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno que o cara tem que se matar para poder Derrubando sobreviver. cana. Sim. Então o cara morre. Entendeu? Ora, isso é a função social da propriedade. Sim. Tem que conseguir tudo isso. Agora, não cumpre isso, mas produz. Bom, e mais, agora não quero mexer no índice de produtividade, o que eu acho um esquisito, porque se são tão produtivos como dizem, como são o bem do Brasil, o fantástico, até o Lula diz que eles são heróis. O Lula, Sim. né, que eles são heróis. Os usineiros são heróis. São heróis. Vê se Imagine. pode. Bom, se eu tenho uma competência muito grande, eu não me oponho a que façam índices, porque eu cumprirei todos os índices. Por que eles se matam para impedir a tal ponto que o ministro Stefanes diz que ele sai, mas não assina o índice. Exato. Agora, doutor Plínio, o senhor é contra o agronegócio? Eu sou o seguinte, o agronegócio tem que ser regulamentado. Ele não pode entrar assim onde quiser. Entendeu? Ele não pode pegar uma região de pequena agricultura, está tudo estabelecida, que não é apenas um problema produtivo, é um problema social cultural, é um problema de identidade do país. Ali tem uma população, por exemplo, a colonização alemã, italiana e polonesa no Rio Grande do Sul. É gente como Dom Paulo Arns, a Zilda Arns, o Dom Ivo. Isso é uma história. Você não pode chegar lá e arrebentar. Obrigá-los a vender a propriedade? E para produzir soja, para alimentar boi no Japão. Sim. Então, essa ideia de que a agricultura brasileira fica na mão do agronegócio, e não é o agronegócio daqui, não pensem. Não é nenhuma Perdigão, não é nenhuma... Nada disso. Sabe quem é? Bungborn, ADM, Nestlé. Cujos preços são calculados lá fora. Lá fora. E cujos investimentos são calculados lá fora. Sim. Então a soberania brasileira está diminuída. Para quê? Para produzir soja, para engordar boi na Europa, no Japão, onde não tem pasto. Sim. Segundo, para produzir cana-de-açúcar, para virar álcool, para ser introduzido na gasolina, para garantir o automóvel. E para aumentar o preço do álcool quando querem. Isso. Quarto, carne bovina sem colesterol. Porque eu fui da Suíça uma vez, entrei no restaurante, tinha o menu exatamente igual, um preço mais caro, outro mais barato. E embaixo tinha, entre parênteses, carne do Brasil. Porque a nossa carne, o nosso boi aqui, ele tem menos colesterol, porque ele tem o zebuzão aqui, é menos gordo que o... Menos gordura. Bom, e a última que eu fiquei sabendo, por um pesquisador, isso não foi coisa que eu... que o nosso celulose é estupenda, dá um papel de altíssima qualidade, extremamente macio, para fazer papel higiênico para a Europa. Bom, mas não é bem glória um país... Pelo menos para fazer livro ainda valia a pena. Um país conhecido no mundo por produzir essas 4 coisas, quando nós aqui, né, Carlos? Sim. Quando nós ainda tínhamos cabelo preto, entendeu? Ainda podíamos, né, ser galante com as moças. Naquele tempo, nós aspirávamos uma sociedade industrial, uma sociedade nacional, próspera, justa, entendeu? E hoje? E hoje nós aspiramos o quê? A vender 4 produtos para o mercado de fora. Eu vou protestar contra isso. Se for candidato, vou protestar. Doutor Plínio de Arruda Sampaio, vamos fazer um pequeno intervalo aqui no Falando Francamente e retornaremos em seguida. Aguarde. Voltamos aqui pela Paraná Educativa, no programa Falando Francamente, a conversar com o doutor Plínio de Arruda Sampaio, pré-candidato, diz ele, candidato, dizemos nós, do PSOL à presidência da República.
Doutor Plínio, estávamos falando ainda da reforma agrária, da questão da terra. Como está a propriedade da terra num país tão grande quanto o Brasil? Pois olha, o último censo, agora, do IBGE, até eu vi a Brasília para discutir isso com o senhor lá do IBGE, com o representante do Conselho Nacional da Agricultura e eu. Mas o senador, como não veio o cara do IBGE, Sim. ele morreu o debate. A presunção é que eles não estão querendo discutir com alguém que conhece os dados. Mas, em todo caso, ficou para a próxima semana. Mas, olha, o Brasil tem, se você olhar, 8 milhões de quilômetros quadrados, ele tem 800 milhões de hectares de terra. Sim. Bom, parte dessa terra é propriedade privada. Tira. Parte dessa terra é reserva florestal. Tira. Parte dessa terra é água. Sim. A lago, etc. Tira. Parte dessa terra é reserva indígena. Tira. Parte dessa terra é terra de domínio público, de fazenda do exército, essas coisas todas. Tira tudo isso. Dá 500 milhões de hectares. Então tem 300 milhões de hectares que não se sabe, não tem título regularizado, não é correto. E que o IBGE escreve assim, outras explorações. Quais? Mas estão sendo grilados, então? Tudo grilado. Tudo grilado. Tudo, 300 milhões. E esse país não faz a reforma agrária. Quando a Constituição escreve as terras devolutas do Estado, as terras públicas devem ser feitas, destinadas à reforma agrária. Mas elas já estão ocupadas, então? Estão ocupadas por pseudo... Por gente que nem paga imposto. Por senhores crutrales. Sim. Né? Por respeitáveis agronegócios. Perfeito. Doutor Plínio, vamos sair da reforma agrária. Que é o meu hobby, exato, é o meu paixão. Mas temos outras questões para um candidato a presidente. A reforma tributária. Fala-se tanto nessa reforma tributária, mas tem aquela
Era o Caetano de Campos era claro, o fim claro. do mundo. Entrar no Ginásio do Caetano, Estado era... ginásio do Estado, entrar no ginásio do Estado era uma glória. Claro. Agora não. Segundo, ele tem o problema da liberdade de ensino. Sim. Quer dizer, então a educação não pode ser totalmente estatal, não. Ela tem que ser pública, entendeu? E, portanto, ela tem que permitir uma coisa que é a seguinte, uma escola que não seja um investimento privado, mas que também não seja uma repartição do Estado. Perfeito. Que é para você poder ter liberdade de ensino. E agora ela tem um problema que ninguém está vendo muito, eu tenho falado, o pessoal fica assim, não entende, porque as coisas quando vêm... Sim. Mas eu estou me baseando numa pesquisadora americana chamada Holmes. Ursula Holmes. Sim. Ela fez uma pesquisa em 7.000 empresas, fez uma pesquisa e fez o seguinte artigo. O capital internacional, o grande capital, entendeu? Assim como o capitalismo universalizou o ensino primário, quando ele precisou que um camponês analfabeto virasse um operário que para operar uma máquina pudesse qualquer. ler a máquina, Sim. não põe a mão aqui. Sim. Então ele precisou ensinar esse cara a ler e escrever. Universalizou o ensino. Agora, na era da informação, esta leitura básica tem que ser feita pelo computador. Então tem um problema de universalização do conhecimento digital, da coisa digital. Para quê? Para criar um tremendo exército de reserva. De tal maneira a que quem saiba a coisa digital não force os salários para cima. Então o que aconteceu, Carlos? Sim. A instrução primária não gera um cientista. Os cargos melhores são para quem vai para a universidade. Sim. A instrução universitária dos chamados países emergentes, esse é o projeto do Banco Mundial, projeto escrito do Banco Mundial. Entendeu? Os países emergentes vão fazer a primeira alfabetização digital. Sim. O ensino primário, para gerar um monte de indiano, de brasileiro, de sul-africano e de russo. Que sabe mexer no computador. Sabe fazer, que vão trabalhar sob a orientação de um Harvard, de um Cornell, de um Yale, entendeu? Que este sim sabe tudo, inclusive fazer a máquina, inclusive fazer o logicial. Mas não é melhor assim, doutor Plínio, do que o sujeito não saber nem dedilhar o computador? O melhor, Carlos, é ter um universitário, um homem que é capaz de explicar as coisas pelas causas. Mas se todo mundo for universitário, também não dá, né? O que é importante é o seguinte, é que a nossa universidade, ofereça a quem entrar lá uma formação universitária e não uma universidade meia boca. Entendeu? E não uma espécie de servente de pedreiro. Sim. E é isso que estão querendo transformar a nossa universidade. Mas, infelizmente. Entendeu? Mas permitem aos montes a criação de faculdades fajutas, de direito, de jornalismo, até de outras profissões. Tudo. Fazer o quê? Fechar isso tudo? Eu acho o seguinte, aumentar as vagas das escolas públicas, que são boas. Porque a tragédia da estudo é a seguinte, o menino pobre estuda numa escola pública sucateada. Sim. O menino rico numa escola particular excelente. Sim. Quando chega lá em cima, a universidade boa é a pública. De graça. Sim. E a universidade fajuta é a particular cara. E aí vem o Lula, Sim. que é um demagogo, e pega e faz o ProUni. Quem pode ser contra o ProUni? É uma paixão da pessoa, eu quero estudar na universidade. Sim. E ela está sendo enganada. Ela pensa que está ficando uma universitária. Não está. E aí ele paga para financiar essas arapucas. Sim, verdadeiro. Doutor Plínio, saindo da educação, vamos para o reverso da medalha da educação, que é a saúde. Os hospitais públicos no Brasil, apesar de investimentos e tudo, estão pela hora da morte.
Quem não tem recurso para ter um plano de saúde ou para ir ser atendido particularmente, morre na fila, como a gente tem visto muito. Fazer o quê? Olha, eu no começo desse programa aqui até contei a história desse amigo meu. Sim, sim. 37 anos, tivemos que fazer uma vaquinha para o coitado poder ter um exame logo. Nós conseguimos na Constituinte, Carlos, e você é testemunha disso, o SUS, né, que era realmente a solução. Mas o SUS é bombardeado. Ele não consegue, entendeu, os recursos que precisaria. Doutor Jatene tentou, né? Tentou de todo jeito. Eu era favorável àquilo. Claro. Eu fui favorável àquele imposto. Entendeu? Desde que destinado à saúde pública. Mas sabe o que o próprio Adib disse uma vez para mim? Sim. Que a grande oposição do CPMF é que ele dificultava o Caixa 2. Sim. É impressionante. E né? usaram o dinheiro para 1000 outras coisas. Para 1000 outras coisas e não usaram para isso. Então, sim. A questão da saúde é a seguinte. Primeiro, precisa de recursos. Cuidar do doente é caro. Sim. É caro. E segundo, é preciso também mudar um pouco o ensino da medicina. Porque o ensino da medicina é para o doente rico. É para um país rico. Uma vez no exílio, quando eu estava no Chile, eu perguntei para um grande deputado que você deve ter conhecido, Adão Pereira Nunes. Claro. Adão era comunista. Sim. Danado, né? Rio Grande do Sul. Não, Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro. Fluminense. E eu perguntei, aquelas coisas de brasileiro, né? Eu virei e disse assim, e você, Adão, me diga uma coisa, a nossa saúde é melhor do que a chilena? Explique. Se você tiver um câncer complicadíssimo no cérebro, que exigir um neurocirurgião, né? Vai para o Brasil. Agora, se você tiver apendicite, a pneumonia, vem para o Chile. Sim. É muito mais modesto, mas é muito melhor. Para a população. Para o grosso. Porque quem tem um câncer assim terrível, entendeu? Manda-se para os Estados Unidos, manda-se para um país que tenha. E o grosso aqui pudesse ser atendido. Perfeito. Agora, doutor Plínio, vamos passar um pouquinho para a conjuntura. O presidente Lula declarou esses dias que é capaz até de tirar uma licença da presidência da República para dedicar-se à campanha da Dilma Rousseff. Mas eu pergunto ao senhor, já não tem mais de um ano que ele só faz campanha para Dilma Rousseff? Então eu não sei como é que ele vai conseguir tempo para fazer mais campanha. Sim. Porque ele só faz campanha. Eu tive uma decepção muito grande com o Lula. Eu convivi com o Lula há muitos anos, fomos companheiros, entendeu? Eu nunca imaginei que o Lula fosse, por exemplo, assinar uma lei, uma medida provisória, concedendo 67 milhões de hectares de terra, uma Alemanha e uma França juntas, somadas, para o grilo. É uma vergonha. Eu nunca imaginei, por exemplo, que ele fosse pegar uma figura, vamos ver essa moça Dilma, essa senhora, entendeu? Eu não conheço a moça. A informação que tenho é que ela é uma espécie de como é que é? Chefe de obras. Sim. Feitor de obras. Diz que ela é um colosso. Administrativamente, diz que é muito bem. Eu nunca vi, de modo que não posso julgar. Mas, evidentemente, não tem a menor participação na política, no PT. Não é uma figura que você possa entregar à presidência da República. É uma demonstração de megalomania dele. A imagem pode ser até grosseira, e eu não quero com isso ofender a Dilma, mas é o que sempre o pessoal diz. Ele tem tanta força que ele elege até um poste. Elege um poste, sim. Entendeu? Eu não quero ofender a senhora e dizer que ela é um poste.
E preferências pessoais, etc. Eu sou amigo pessoal do Serra, não tenho nada contra pessoalmente ele. Como não tenho nada pessoalmente contra nem o Lula e nem essa senhora Dilma que eu nunca vi. Entendeu? Eu não tenho nada com isso. O meu problema é político. Existe uma coisa chamada luta de classes. Essa luta opõe o campo do capital ao campo do trabalho. Eu optei, eu pulei, eu escolhi o campo do trabalho. Quem está no outro campo é meu adversário político. Em terminologia do Lenine, é um inimigo do povo. Doutor Plínio, nosso tempo está quase esgotado, mas eu quero fazer uma provocação ao senhor. O senhor é um socialista histórico, acabou de citar o Lenine. Eu pergunto, o senhor acredita em Deus? Ah, mas é uma maravilha de pergunta. Essa matou o Fernando Henrique uma vez, não foi? Sim. Acredito piamente em Deus. Eu sou um igrejeiro. Eu sou um católico apostólico romano. Eu sou um cristão. Entendeu? Agora, eu não vejo nenhuma oposição entre os valores do Cristo e os valores do marxismo. De modo que eu posso dizer a vocês, eu sou cristão e sou marxista. Sim. Digo para você com a cara assim, isso não foi isso é fruto de uma longa meditação. Eu tive 12 anos de exílio. Nesses 12 anos de exílio eu estudei muito, eu conversei muito, eu participei de muito seminário, até com pessoas que hoje estão do lado de lá, naquele tempo eram uns esquerdistas terríveis. Me olhavam com certo. O senhor não quer falar do Fernando Henrique, né? Me olhavam com certo desprezo, porque o caboclo é católico, pô, mas o cara acredita, entendeu? E que hoje estão tão tristes do lado de lá, meio agradando o Papa. O meu cristianismo não é de Papa, essas coisas, não. O meu cristianismo é do Cristo, da igualdade, entendeu? Da misericórdia com o mais pobre. Esse é que eu, da liberdade do ser humano. Esse é que é o meu cristianismo. E isso é o socialismo. Aliás, Carlos, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não sou de origem marxista-leninista. Não sou. Eu sou de origem democrata-cristão, todo mundo sabe disso. Né? Mas esta origem democrata-cristã, é preciso que o povo brasileiro conheça isso. Tem uma história socialista de 200 anos. Quando espocou o socialismo, ele explodiu de várias maneiras. Ele foi sindicalista, ele foi anarco-sindicalista, ele foi anarquista, ele foi marxista e ele foi cristão. Sim. Frederico Ozanam, agora, formulava de outra maneira. Não formulava com a linguagem marxista, que, aliás, eu tenho muita dificuldade. Sim. Porque, como eu aprendi depois, é como o meu inglês. Ele é gramaticalmente até razoável, mas o sotaque é um horror. Sim. Então, o meu marxismo tem sotaque cristão. Causa um espanto nos muitos sectários, ficam muito assustados. Como é que o cara fala isso? Porque eu não sei, eu não me lembro. Entendeu? Uma vez o Caio Prado estava comigo no exílio, Caio Prado Júnior. Nós estávamos tomando xerez na minha casa. E o Caio teve uma incompatível com o comunista. Sim. Aí eu virei e falei, eu de gozador, virei e falei, ô Caio, como é que você diz isso? Plínio, eu só sou marxista quando eu estou acordado e prestando atenção. Quando eu estou assim relaxado, tomando um xerez com você, eu sou um tomista que nem você mesmo. Doutor Plínio de Arruda Sampaio, muito obrigado por sua presença aqui no Falando Francamente. Felicidades na sua candidatura. Carlos, eu quero dizer a você que foi uma grande alegria estar aqui hoje. Nós temos história juntos de tentar a cidadania neste país. É um orgulho estar aqui com você. Muito obrigado ao doutor Plínio de Arruda Sampaio. Nós retornaremos na próxima semana com outro debate a respeito de outros temas de interesse nacional. His name